Estamos de volta. Hoje nós estamos começando a comemorar com você os 150 anos da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos aqui fazendo essa reflexão agradável, mas importante, com Orson Peter Carrara. Bom, Orson, Evangelho, o que é o Evangelho? É muito difícil essa pergunta? Muitas pessoas talvez se perguntem isso. O que é o Evangelho? É isso. O Evangelho é a boa nova, é a boa notícia apresentada por Jesus à humanidade, um roteiro de vida. O Evangelho, em síntese, significa o amor ao próximo, o amor a si mesmo, o amor a Deus. A síntese do Evangelho de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O Evangelho se desdobra neste pensamento de amor e de fraternidade. O Evangelho nos estimula ao mesmo tempo a pautarmos a nossa vida em esperança, em alegria de viver, em gratidão a Deus. Se pensarmos nessas três virtudes, a gratidão a Deus, a alegria de viver e a esperança, nós veremos que delas vão decorrer todas as outras. Sim. Porque quando você tem alegria de viver, você tem gratidão a Deus, quando você tem esta certeza, esta confiança em Deus, você passa a agir em favor do bem coletivo. E o Evangelho, na verdade, é a caridade em prática, dentro de casa, na compreensão, no silêncio que possamos fazer, na palavra de estímulo ou no silêncio em favor de um familiar, de uma pessoa qualquer. O Evangelho é esse estímulo à esperança, à alegria de viver e à fraternidade. Pois é, você fala em amor, mas ao mesmo tempo o Evangelho também nos conclama a razão, né? Porque não só esse amor acomodado ou esse amor passivo, né? Que não age. Ele também nos conclama a ação. Você diz muito bem, porque o Evangelho ele estimula, por exemplo, a compaixão. Isso. A compaixão é diferente de dó. O dó, você sente dó, mas fica quieto, não age nada. A compaixão não. A compaixão você sofre com o sofrimento alheio, você vê o sofrimento alheio e a compaixão, inspirada pela virtude da caridade, faz com que você age para atenuar a aflição. O Evangelho é isso. Porque se pensarmos bem, por que Jesus veio ao planeta? Conduído das nossas dificuldades, trazendo a proposta de renovação humana, desejando nos ensinar, corporificou-se entre nós, nos ensinou o amor e continua aguardando o nosso despertar, sem violentar a nossa liberdade. Pois é, Isso é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Agora, outra coisa interessante, que ainda nós vemos isso nos centros espíritas, na nossa família, com os amigos, as pessoas têm vergonha de dizer uma prece, de orar. Como orar? Como fazer para orar para um amigo, para alguém que já voltou à pátria espiritual? E o Evangelho nos ensina isso. A oração é uma prática extraordinária. Não há por que ter vergonha de orar. Pois é. Porque a oração nos conecta à divindade, ao Criador, aos espíritos amigos, aos benfeitores. Então, Allan Kardec, ele dedica um capítulo específico sobre a oração, as preces. E é muito interessante, lá no finalzinho da obra, que nós vamos encontrar os comentários de Kardec nos modelos de prece que ele colocou para orientar a pessoa a fazer a prece. Mas isso não significa que aquilo deve ser falado, decorado. Não, aquilo é apenas um modelo de reflexão. E é muito interessante porque nesses modelos de reflexão que ele colocou lá na obra, tem aprendizados imensos conforme vamos lendo aquilo. E ele vai ensinando a pessoa a refletir sobre as razões de pedir. Uma vez que na prece nós podemos pedir, agradecer e louvar. Esses três verbos devem estar constantes na nossa vida. Porque a oração nos conecta com a divindade, nos dá força, nos dá coragem. Como que podemos ter vergonha de orar? Pelo contrário, devemos exaltar a prece e colocá-la como movimento da alma, sem dúvida. E uma coisa interessante também, você conhece a Laurette Godoy? Sim, ela quando esteve aqui extraordinária conosco, amiga. Ela disse assim, nós precisamos pedir mais a Deus, porque Deus está esperando o nosso pedido. E Deus atende. E atende. Atende. Né? Então, o Evangelho também nos ensina a pedir. Pedir e obter. Né? Aí deveremos saber pedir. Isso. Não sim. apenas para atender caprichos, mas pedir com sabedoria, com sinceridade. É isso que nos liga ao Criador. A sinceridade, o amor, a confiança nesse Pai que nos ama infinitamente. E Jesus veio apresentar o Pai misericordioso e bom, justo, né? E o seu Evangelho se resume nesse sentir o amor uns pelos outros. Amai-vos uns aos outros. Isso é o Evangelho. Eu acho que nós podemos
divulgar esse ensinamento, mas ao mesmo tempo, aquele que ainda não conhece e que por acaso tem alguém que deixou o livro, o Evangelho em algum lugar e essa pessoa pegou, que ele estude para entender, né? Estude para entender. Para saber o que é o Evangelho. Para saber o que é. E meditando, não é uma leitura como se lê um romance, mas é uma leitura aprofundada dos textos, porque o Evangelho, nas lições, nas instruções dos Espíritos ou nos comentários de Kardec, tem nas entrelinhas ensinamentos valiosíssimos, pérolas. Nós não destacamos nenhum hoje, porque são muitos, né, Marizilda? São muitos. Então a pessoa vai descobrir essas pérolas se ler atentamente. E eu acho que, assim, aqueles que ainda, né, criticam o Espiritismo porque não compreendem, que estudem, né? É um convite que nós fazemos também, sem preconceito, sem nenhum sentimento, né, que não seja o de conhecer a Nós doutrina. não temos o direito de criticar aquilo que não conhecemos. É preciso saber primeiro para depois fazer comentários que possam ser feitos. Né? Porque o Evangelho nada mais é do que o que a Bíblia nos traz, como você disse, de forma explicada sob a orientação dos Espíritos, né? Perfeitamente. Porque tudo que tem no Evangelho tem na o Evangelho comenta o conteúdo Bíblia, dos considerados livros sagrados, né? Então, Marizilda, quando a gente pensa em Jesus, no seu Evangelho, na Boa Nova, na Boa Notícia, o nosso coração se enche de gratidão. Sim. Que gratidão elevamos ao Mestre da humanidade, Jesus, pela sua presença, pela sua bondade, pela sua grandeza, assistindo-nos em nossas fraquezas, nos estimulando, tendo vindo pessoalmente para nos ensinar. O nosso sentimento pelos 150 anos da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que comenta o Evangelho, é de imensa gratidão e de estímulo para que em toda parte os espíritas comemoremos, sim, este evento, com encontros, com palestras, que exalte o valor da obra e crie o ambiente de fraternidade. Pois é um momento que nós estamos vivendo importante para nos realmente concretizarmos essa transformação do nosso planeta. E é uma alegria utilizarmos o Repensar para falarmos disso ainda em 2013, de uma data tão importante que ocorre em 2014. Talvez em 2014 retornemos a falar um pouquinho mais, né, Orson? Agradecemos muito a sua participação. Eu que agradeço, Marizilda. É de uma grande felicidade podermos estar aqui. Meu abraço a todos. Não se esqueça que você pode ler o Evangelho segundo o Espiritismo como lhe aprouver, né? Em sequência ou em determinados capítulos, enfim, aproveite essa leitura. E se você quiser nos enviar uma sugestão, escreva para nós, repensar@tvmundomaior.com.br. Eu aguardo você no próximo programa. Até lá!